a Organização Mundial da Saúde, junto com o Imperial College de Londres, conduziram um estudo onde descobriram que o percentual de crianças e adolescentes aumentou em 8 vezes em 4 décadas. Você já parou para pensar que algumas doenças poderiam ser evitadas na primeira fase de uma criança? Isso é o que veremos no programa de hoje. Olá, no programa de hoje estamos com o Dr. Marcelo Benevides. Ele que é do programa Mais Médicos, está se pós-graduando em Saúde da Família e Comunidade. Olá, Dr. Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Tudo bem. Ele veio nos tirar dúvidas sobre o desenvolvimento infantil até os 2 anos de idade. Então eu tenho algumas dúvidas, doutor, eu e o pessoal. Eu gostaria de saber se nessa fase inicial dos primeiros 1000 dias até os 2 anos de idade, quando a mãe e o bebê, eles têm uma ausência de certos alimentos, a má alimentação mesmo, tem algumas consequências que acontecem durante a gravidez mesmo e após o nascimento? Sim, a má nutrição pode sim levar a diversos problemas para o bebê, né, desde a gestação, assim como no começo da sua vida, e são essenciais para o resto da sua vida, certo? Desde a gestação, é importante que a mãe sim tenha uma alimentação adequada, não fazer exageros, tomar suas vitaminas que são essenciais, certo? E que isso acarreta assim, diabetes mellitus gestacional para a mãe e também pode propiciar para o bebê também, certo? Assim, nos primeiros meses de vida da criança, em especial dos primeiros 6 meses, é essencial a amamentação exclusiva, certo? Que assim é o carro-chefe de toda criança, é a amamentação, certo? Ela quem vai evitar diversos problemas, vai trazer toda a nutrição para o bebê, sem necessidade de água ou qualquer outro suplemento, certo? Ela é uma alimentação completa, o melhor alimento que existe é o leite materno. Então, até os 6 meses é totalmente desnecessário qualquer outro tipo de suplementação e, idealmente, todo bebê até os 6 meses, se possível, só aleitamento exclusivo. Daí para frente, a gente começa a adicionar um pouquinho outros alimentos e ele começa a uma alimentação mais variada, mais próxima da família, certo? Certo. Você mencionou o diabetes. Esse diabetes já na gestação, durante a gestação da mãe e do bebê também? Ou é só após o nascimento? Então, a diabetes, no caso, ela acontece na mãe, certo? Para o bebê, o que vai acontecer é ele ter ele vai nascer com um peso aumentado. Isso pode trazer problemas no trabalho de parto, ele vai nascer assim, mais gordinho, né? Peso aumentado, o que não é muito interessante. A gente vê assim que a gente tem uma faixa assim, ideal de peso para o bebê nascer, que é o mais comum e geralmente é o mais fisiológico, né? O mais normal, digamos assim. Então, doutor, nessa fase dos primeiros 1000 dias, que vai desde a gestação até os 2 anos de idade, a mãe que não tem uma alimentação muito adequada, ou por questões financeiras, ou às vezes até por desleixo mesmo, que acontece, quais as consequências que pode ocorrer com esse bebê e com a mãe? Em primeiro lugar, a criança que não amamenta no começo da gestação, o principal problema os principais problemas são, na verdade, infecções, né, que são mais ocasionados nele, porque grande parte da imunidade do bebê ainda está em construção, em formação. Então, muito da imunidade do bebê vai ser proveniente da mãe. Então, esse bebê que não amamenta, ele vai ter mais propensão a doenças infecciosas. Então, assim, a gente pode ver, os estudos mostram que, por ano, no mundo, a gente tem uma perda de mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão, na verdade, de crianças por conta de infecções de via aérea inferior e também por conta de diarreia, né, que causa desnutrição grave no bebê. E elas são muito importantes, pode levar à morte, né? Então, assim, de cara é o primeiro ponto. O segundo é que a desnutrição pode acarretar
marasmo, cachiocoque, são algumas doenças que trazem problemas no desenvolvimento da criança nessa primeira infância e atrasos no desenvolvimento geral, assim, não só de altura, como psicomotor. Então, assim, é muito importante, assim, para o resto da vida da criança essa primeira nutrição. Afora outros problemas, né, como a anemia ferropriva, que também é muito prejudicial para o bebê. No seu consultório, qual a maior queixa das mães que chegam com esses bebês até essa fase de 2 anos de idade? Certo. Olha, a principal queixa que a gente sempre ouve e que tem que ter muito cuidado é que existe uma cultura, né, já antiga, que vem passando de geração para geração, de que o bebê saudável é aquele bebê que é gordinho, que tem as dobrinhas no braço. Então, assim, elas acham muitas vezes que o leite materno não é suficiente e acaba nesses 6 primeiros meses já introduzindo outros alimentos que não são adequados, certo? E o que é que isso acarreta? Acarreta várias coisas. Acarreta que a criança fica mais atópica, mais propensa a doenças que causam alergia, né? Asma, rinites, doenças de pele mesmo. Alimentos que são inadequados, pode levar a broncoaspiração, pneumonia na criança que é muito nova, que não deveria estar se alimentando com aquele tipo de alimento, certo? E assim, essa queixa é a principal, certo? Até os 6 meses, nem água é necessário para o bebê. Então, assim, as mães devem ficar tranquilíssimas, assim, quanto à amamentação. Se ele tem uma boa pega, se não está machucando seu seio, se ele está no nosso acompanhamento que a gente faz nos postos de saúde ou nas maternidades, nos centros pediátricos, se ele está tendo um desenvolvimento adequado, né, o crescimento, o peso, o perímetro cefálico, todo o exame físico, né, então assim, não precisa ter preocupação com nada, certo? Existem algumas vitaminas, né, que a gente geralmente suplementa, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, certo? E assim, até os 6 meses, fora a amamentação mesmo, só as vitaminas em alguns casos, tá? Não são todos. Não são todos, né? Já ia perguntar quais que eram. Não pode falar que também, senão todo mundo vai querer tomar. Vai querer dar para o filho. Geralmente o sulfato ferroso, se for prematuro ou nasceu com baixo peso, a gente já começa uma suplementação, né? Assim que nasce. Se não, só a partir de 6 meses até os 2 anos. E hoje em dia a sociedade também está aconselhando a vitamina D, né? Fora o banho de sol, até 1 ano, a suplementação, certo? Entre 1 a 2 anos, porque tem mãe que enche a criança de comida, né? Tem que ficar gordinha, como você falou. Aí qual uma média, assim, que se pode dar, ou melhor não dar, da quantidade de refeições por dia? 5 refeições, tá? Geralmente, café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche e o jantar, geralmente são essas as refeições. A demanda não precisa forçar a criança, geralmente ela come o que quer, lógico que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas geralmente não precisa, assim, exagerar. Não, a criança saudável não é a criança gorda, vamos tirar essa ilusão que não existe, tá? A gente sempre tem que avaliar, inclusive toda criança tem a cadernetinha da criança. E nelas tem as curvas, né, de crescimento, de peso, de altura. E a gente está sempre avaliando, né, como está esse crescimento, se está adequado para a idade, se está tudo direitinho. Se não estiver, nós vamos investigar o motivo pelo qual está tendo essa alteração e vamos focar nela para resolvê-la, certo? Com a sua vivência, assim, o que é que você mais vê as crianças chegarem, doentes de quê? E se tem alguma relação direta com essa alimentação que a gente sabe que acontece, infelizmente? Assim, diretamente, o que a gente vê mais são quadros de constipação e também de diarreia causados por essa má alimentação, diretamente, sabe? Fora, assim, quadros de obesidade, né, como a gente já está pensando também, certo? E, assim, se não tiver uma dieta mais balanceada, vai acabar tendo desnutrição mesmo, certo?
Então, assim, o mais direto mesmo é constipação e diarreia. Então, sempre a gente tem que lembrar de comer frutas, né? Evitar, assim, estar sempre tomando sucos, alimentos processados que destroem as vitaminas, destroem alguns micronutrientes. Então, se alimentar mesmo com as frutas, tá? Comer realmente, trazer verduras e legumes para a mesa, que é uma coisa muito difícil, é uma grande dificuldade. Principalmente quando a população de uma situação mais pobre, é mais difícil de ter acesso. Então, assim, é o mais desafiador mesmo que eu vejo assim, na questão de nutrição. Doutor, o que é que não pode passar despercebido? É uma coisa que tem que ser lembrada, uma dica assim para os pais que querem ter uma criança, um bebê saudável. O que é que você dá de dica para eles de alimentação ou atividade? Qual o combo que deixa uma criança nota 10 assim na saúde? A questão de nutrição é essencial, o aleitamento materno, tá? O exclusivo até os 6 meses e, se possível, até os primeiros 2, 3 anos é muito importante também, se puder continuar. Às vezes por vários motivos, né? Às vezes o bebê desmama mais rápido, mas se possível, até 2 anos pelo menos seria o ideal. É muito importante para o bebê, tá? Em vários aspectos. É uma alimentação evitando mais esses produtos industrializados, né? Essas frituras, esses comidas congeladas, embutidas, tá? Enlatadas, evitar elas. Com o tempo, né? Gradativamente fazer a alimentação do bebê depois dos 6 meses ficar parecido com a dos pais, certo? Lembrar sempre de oferecer frutas. Mas aí, deixa eu só interromper, os pais têm que ter uma alimentação legal, né? Porque Também. não dá pra ficar parecido e não ser tão legal, né? Infelizmente, assim, o filho tem que ver os pais comendo, né? Exato. Se os pais não comerem saudável, assim, comer verdura e comer legumes e tudo mais, os filhos não vão também se alimentar com isso. O exemplo vem de cima, né? Então, os pais também têm que se esforçar, né? Não só isso também como atividade, não só isso também como realizar atividades, né? Físicas assim, condizentes com a idade, né? Não, hoje em dia está uma epidemia muito grande de celulares, de tablets, e assim a sociedade está recriminando muito isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria, e de evitar assim tela o máximo que der, porque nos primeiros 2 anos está assim, tá muito forte, as crianças estão deixando de fazer suas atividades, estão ficando cada vez mais sedentárias. Isso é um outro problema que o século XXI está enfrentando, né? Não só a questão de alimentação. Então, é como eu falo, criança acompanhada, saúde equilibrada. Então, doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu fico muito feliz que você tenha vindo esclarecer dúvidas minhas, dúvidas de pesquisas que tirei e vi que pessoas tinham. E a gente fica por aqui. Até a próxima!